Bom dia, terceirão. A nossa aula hoje de biologia vai ser sobre movimentos vegetais e fotoperiodismo. Então, por favor, abra o seu livro na página 52, porque nós vamos, com essa aula de hoje, finalizar o conteúdo aí do volume 10, tá? Para a gente já entrar no volume 11. Então, movimentos vegetais e fotoperiodismo. Os movimentos vegetais, eles não são tão fáceis de ser identificados no dia a dia, certo? A gente não vê tanto. Aí eu coloquei essa imagem do girassol aí, porque dentre todas as plantas, ela é que é a mais fácil de ser visualizada essa movimentação. Geralmente, a movimentação dos vegetais vai estar relacionada à ação dos hormônios, principalmente da auxina, tá? E esse movimento, ele também tem relação com o crescimento do vegetal. Na grande maioria das vezes, essa movimentação está relacionada com esse crescimento. Então, nós vamos ver que os vegetais eles vão realizar diferentes movimentos, né? E os fatores ambientais, eles vão ser significativos aí nessa movimentação. E além desses fatores ambientais, nós podemos citar choques mecânicos, substâncias químicas, tudo isso vai ter um fator nessa movimentação, tá certo? A movimentação dos vegetais, ela recebe um nome, tá? Ela é denominada de tropismo, ok? Então, esses movimentos, eles são detectados em diferentes períodos do ano. Muitas vezes, a duração do dia e da noite vão ser significativos nessa movimentação. Outra coisa que vai interferir são os recursos, né, ambientais que essa planta vai precisar para sobreviver, como luz, água. Então, essa movimentação, na verdade, são respostas fisiológicas da planta às suas necessidades, tá certo? Então, vamos lá. Movimentos vegetais. Como eu falei, ele é denominado de tropismo. Ocorre em resposta à ação dos hormônios e fatores ambientais, a junção desses dois, né? De difícil observação, porém, são fundamentais para a sobrevivência da planta. São sempre movimentos de crescimento, controlados pelo hormônio auxina, orientados por estímulos externos. O tropismo, ele também vai poder ser positivo ou negativo. Quando que esse tropismo é positivo? Quando as regiões da planta se direcionam, por exemplo, para a fonte de estímulo. Então, o sol, a luz é o estímulo. Quando essa planta ela começa a se movimentar na direção de onde vem o sol, nós vamos falar que teve um tropismo positivo, tá? Agora, se parte dessa planta ela se afasta de onde tem o sol, nós falamos que esse tropismo é negativo. Quer dizer, na verdade, de qualquer estímulo. Se o estímulo for o sol, no tropismo negativo, a planta vai crescer se afastando desse sol. Se o estímulo for, por exemplo, água, ele vai ficar longe dessa água, que é difícil, tá certo? De acordo com os estímulos, como eu falei, vão ter vários estímulos, como luz, gravidade, água, né? O toque. Esse tropismo ele vai receber um nome de acordo com esses estímulos, tá certo? Então, nós vamos ver primeiro aí o fototropismo. Foto significa luz. Então,
tropismo, movimento, né? Então, movimento estimulado pela luz. Então, o fototropismo, ele vai ocorrer quando o estímulo, ele é luminoso, tá certo? Então, esse estímulo luminoso, ele vai estar relacionado com a concentração das auxinas. Nós já vimos que a auxina é um hormônio de crescimento das plantas, né? Então, a auxina, ela não tem muita afinidade com a luz, não, tá? Ela não gosta muito da luz, não. Geralmente, ela vai para o lado contrário. Então, quando a luminosidade bate numa parte da planta, ela tende essa auxina aí para o lado onde não está iluminado. E, como ela é um hormônio de crescimento, ela estimula o maior crescimento daquele lado não iluminado, fazendo com que aquele lado se alongue mais e acabe direcionando o caule para a luz, tá? A luz, ela não altera a produção hormonal, quer dizer, não vai produzir uma quantidade maior de auxina ou uma quantidade menor. Ela vai alterar o quê? A distribuição dessa auxina. Como ela é meia fotossensível, ela vai para o lado onde não tem luz. Então, ela é toda empurrada para aquele lado e ela vai estimular mais aquele lado do que o que está iluminado, tá certo? Em geral, as partes aéreas da planta apresentam fototropismo positivo, no caso dos caules, e as regiões subterrâneas, fototropismo negativo, no caso as raízes. Quer dizer, o caule ele vai sempre crescer em direção à luz, então é um fototropismo positivo, e a raiz vai crescer sempre contra a luz, por isso ele é negativo. Então, em relação à posição das auxinas, nós vamos observar aqui nessa imagem. Então, ó, quando a luz ela bate bem em cima assim da planta, tá? Principalmente onde a auxina é produzida, o que vai acontecer? Ela tende a descer pelo tronco, né? E aí ela vai distribuir de forma igual, porque a luz está vindo de cima, está iluminando tudo por igual. Tudo bem? E aí vai também vir para as raízes, aonde vai favorecer o crescimento dessas raízes. Só que se a minha planta está numa posição aonde ela recebe a luz aqui, ó, pelo lado esquerdo dela, né? O esquerdo dela, né? O que acontece? Essa parte iluminada, ela vai crescer menos. Por quê? Porque olha a concentração de auxina onde que ela está. Lembra que eu falei que a auxina é meio fotossensível? Então, ela não gosta muito da luz, não. Então, a parte que está sendo iluminada, ela vai perder essa auxina vai se deslocar para a parte que não está iluminada. E aí, o que acontece? Ela vai estimular essa lateral da planta. Então, eu vou ter um crescimento maior de raiz e eu vou ter um crescimento maior de caule. Se esse caule ele cresce mais aqui, o que acontece? Ele começa a se curvar, tá vendo? Porque esse não cresceu, mas esse cresceu. Então, ele não vai crescer por igual. Deu para entender por que ele se curva? E ele acaba se curvando em que sentido? Exatamente no sentido do estímulo. O caule, quando se curva, se movimenta em relação ao estímulo, fototropismo positivo. Essa raiz vai crescer para baixo, porque aqui a auxina está bem distribuída, vai crescer para cá. Então, o estímulo aqui vai ser negativo, tá certo? Deu para entender como que a auxina funciona aí em relação à luz? Se a luz é de cima, é direta, a planta vai crescer por igual, porque a auxina está distribuída por igual. Mas se a luz ela é indireta, ela vem só de um lado, esse crescimento vai ser diferenciado. Muitas vezes a gente tem em casa algumas plantas que ficam, por exemplo, na sala, no quarto. De vez em quando a gente tem que ir virando ela, para exatamente não ficar tão significativo esse movimento de fototropismo, sua planta não ficar torta.
Aí uma hora você coloca ela virada para um lado, outra hora você vira o outro lado dela para a luz, para poder equilibrar, né, esse centro aí dessa planta, ok? E aí, com a planta, quando ela está nessa situação, se você vira ela ao contrário, quer dizer, coloca essa parte que cresceu mais, virada para o sol, e a auxina vai migrar para essa aqui começa a crescer mais, a planta volta a ficar retinha assim. Entendido, pessoal? Então, vamos para o gravitropismo. Também está relacionado com o crescimento vegetal, né? A auxina vai atuar também no gravitropismo, só que ao invés de ser estimulada pela luz, como no fototropismo, ela é estimulada pela força da gravidade. Então, a gravidade é o estímulo, né, que vai caracterizar aí o crescimento desse vegetal, tá certo? E como que acontece? A auxina, quando a planta ela é deitada dessa forma, como a gente pode ver aqui, ó, ela passa também a receber sol mais nesse sentido, né? E também tem a terra sol, mas aí a gente está falando da gravidade. Então, a gravidade, a força da gravidade está puxando ela aqui para baixo. Então, a auxina ela vai ser puxada também para baixo e ela vai se acumular nessa porção aqui, ó, inferior do caule. Se ela está nessa porção inferior, o que é que vai acontecer? Ela vai novamente estimular só o crescimento dessa porção, aonde vai acontecer a curvatura, porque essa porção é maior do que essa, não tem como ficar reto, né? E aí, o que acontece? A planta volta-se para cima, porque esse lado é curto, só um cresce, ela vai encurvando. Entendido? As raízes vai acontecer o inverso, né? Com as raízes. A raiz vai apresentar o gravitropismo positivo. Vocês estão vendo aqui que tem geotropismo? Geotropismo é o outro nome do gravitropismo, tá? Deixa eu falar logo aí disso nessa imagem. Já foi muito usado o geotropismo, porque era em relação à Terra. Hoje os estudos, os livros mais atualizados, considera mais apropriado esse uso aí do gravitropismo. Mas se numa questão de vestibular tiver geotropismo, você tem que saber que o geotropismo é a mesma coisa do gravitropismo, tá certo? Então, voltando aí ao acúmulo de auxina, né? A raiz, ela vai precisar de menos auxina para crescer. Então, ela vai continuar se curvando para baixo, ela não vai para frente e nem para cima. Ela continua curvando para baixo, porque a auxina vai estar mais concentrada lá no caule, tá certo? É isso. Então, eu falo que a raiz tem gravitropismo positivo, enquanto o caule vai ter gravitropismo negativo, tá certo? E é isso que está falando aqui, ó. Como a raiz precisa de menos auxinas para crescer, ela curva-se para baixo, pois a menor quantidade hormonal está do lado de cima. Com o caule, o contrário, porque a quantidade maior de auxina está na parte de baixo, vai estimular a curvatura de modo ascendente. Então, a raiz vai apresentar gravitropismo positivo e o caule gravitropismo negativo, tá? Agora nós vamos falar do tigmotropismo, tá certo?
No tigmotropismo, ele vai se caracterizar pelo crescimento direcional da planta em resposta ao toque. Então, as gavinhas são um exemplo aí, certo? Aqui as gavinhas, ó. As gavinhas é uma adaptação do caule, né? É uma adaptação do caule, caulinar. Também tem relação com a ação das auxinas. Então, o que acontece aí no tigmotropismo? A auxina vai fazer com que haja o crescimento desse caule. E quando esse caule ele cresce, essa gavinha vai crescer verticalmente. Mas quando ela recebe um estímulo de toque, de tocar no objeto, de tocar deixa eu ver, numa parede, de tocar numa cerca, de tocar em qualquer objeto. Essa auxina, ela vai se movimentar também, indo para o lado oposto, né? E aí, quando ela vai para o oposto, ela faz o quê? Favorece o crescimento de onde ela está acumulada. E aí, quando ela favorece esse crescimento do lado que ela está acumulada, começa a fazer esse movimento de rotação aí. E essas gavinhas auxiliam, né? Principalmente na fixação de plantas rasteiras. Mas as gavinhas não são os únicos exemplos aí, não, tá? Existem outros exemplos de tigmotropismo. Aliás, de tropismos, né? Tigmotropismo não é o último. Eu posso citar o hidrotropismo e o quimiotropismo, que estão aí na página 54 de vocês. Então, o hidrotropismo, hidroágua, né? Então, é quando a raiz se movimenta estimulado pela oferta de água. Por exemplo, se eu molhar só um lado da planta, as raízes tendem a crescer e se direcionar para aquele lado. E o quimiotropismo está relacionado pela presença de substâncias químicas no ambiente, tá? Que vão fazer também com que haja a movimentação desses vegetais, ok? O natismo. Natismo também vai ser um tipo de movimentação. O tropismo, a movimentação que vai ter relação com crescimento. E o natismo é uma movimentação que não tem relação com crescimento, tá certo? O que vai acontecer então? Esses movimentos, eles vão ser estimulados por não pelo crescimento, mas também por outras fontes, né? Por exemplo, a luz. Quando eu penso no crescimento, a luz ela está sempre presente. Mas no natismo, esse movimento, às vezes ele acontece na presença da luz, mas às vezes ele só acontece na ausência da luz. Então, a luz não tem que estar presente o tempo inteiro. Tá certo? Temperatura do mesmo jeito. Alguns movimentos numa temperatura mais quente e em outra temperatura não vai ter. Ok? Turgescência de células, ou seja, as células vão ficar mais túrgicas ou não. E isso vai criar uma movimentação. Tá? Então, os principais exemplos de natismo são fotonastia, termonastia e tigmonastia. A fotonastia é, sim, relacionada à luz. Foto é sempre relacionada à luz, né? Então, só que na fotonastia, algumas plantas vão se movimentar na presença da luz, quando realmente tiver luz, e outras na ausência. Deu para entender? Então,
A ausência ou a presença de luz vai desencadear esse movimento. Por exemplo, abertura e fechamento dos estômatos. Na presença da luz, abre, é um movimento. Na ausência da luz, fecha, também é um movimento. Tá certo? Algumas flores, por exemplo, elas são estimuladas pela ausência da luz. Tem uma flor, por exemplo, que é essa primeira aqui, essa branca. O nome dela, o nome popular dela é Dama da Noite. Por que Dama da Noite? Porque ela vai se abrir quando não tem luz. Então, durante o dia, ela fecha todas as suas pétalas. Ela fica toda fechadinha. Quando anoitece, ela se abre, tá? Outro exemplo é a flor da Vitória Régia. Os botões da Vitória Régia, as flores da Vitória Régia, eles começam sua abertura às 16 horas, tá? E a abertura total dela se dá no meio da noite. E quando começa a amanhecer, quando elas começam a receber a incidência do sol, o sol faz com que elas se fechem, né? Então, assim, a gente pensa que a planta ela precisa de luz para crescer, ela precisa de luz para sobreviver, precisa de luz tudo, mas algumas flores, por exemplo, a Dama da Noite e a da Vitória Régia, elas vão ter seu movimento de abertura e fechamento durante a noite, na verdade, na ausência de luz. A termonastia, termo de temperatura, tá? Então, algumas flores eu estou usando exemplos de flores e folhas, porque são exemplos mais fáceis de ser visualizados, tá? E também são os exemplos que a gente tem aí no livro de vocês, ok? No livro de vocês, sobre a fotonastia, tem a flor da Vitória Régia, e eu quis colocar aí a que não foi citada, mas que não tinha imagem, que é a Dama da Noite. Na termonastia, vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Então, na termonastia, o exemplo aí também é de uma flor, a flor 11 horas. Ela é chamada de flor 11 horas, por quê? Porque é a hora que essa flor vai abrir também as suas pétalas, vai abrir a sua corola, né? Nos meses mais quentes, por volta de 11 horas, que é bem quente, já perto do meio-dia, né? Elas abrem as suas flores. Então, essa aí é a flor do livro de vocês, na página 54, a flor das 11 horas. E eu coloquei aqui na imagem essa segunda aqui, ó, tá? Essa, na verdade, que parece que são 4 imagens, mas são 2. É a mesma planta. A tulipa fechada e a tulipa aberta, tá certo? Nas tulipas, quando ocorre o aumento da temperatura, as partes internas do perianto, ou seja, as partes internas das pétalas, elas crescem, né? E aí é quando a flor se abre. Então, ela é uma planta de lugares frios. Quando está muito frio, ela fica fechada. Quando essa temperatura aumenta um pouco, ela se abre. E aí vocês estão vendo uma tulipa roxa muito bonita. E, por último aí, tigmonastia. A tigmonastia, tigmo é de toque, tá? Então, movimento pelo toque, desencadeado pelo toque. Nas plantas, algumas plantas ela tem essa sensibilidade. No livro de vocês está mostrando a espécie Mimosa pudica, tá? É aquela planta que a gente encosta nela e ela fecha todas as suas folhinhas. A gente até canta a musiquinha para ela, abre a porta, Mariquinha, né? E ela se fecha. Então, eu coloquei aqui para vocês a planta carnívora, que também vai fechar suas folhas, mas quando ela sentir a presença de insetos, rãs,
pequenos répteis que podem servir de alimento para ela, tá? Então, é o toque que vai estimular esse fechamento, certo, pessoal? Então, vamos falar agora de fotoperiodismo. Foto, de novo, então é luz, né? E periodismo, então período de luz. Quantidade de luz dentro de um período. Então, a quantidade de luz dentro do período também vai representar uma resposta fisiológica das plantas, tá? Então, nós sabemos que existem dias mais longos e noites mais curtas. Noites mais longas e dias mais curtos. Agora a gente está vivendo um pouco isso, né? Agora nós estamos aqui, para nós ainda é inverno, tá bastante frio. Vocês podem ver que o dia está bem curto. Demora de amanhecer e rapidamente escurece no fim da tarde. Às vezes 5h30 já está bem escuro, não é verdade? Então nós estamos vivendo uma época de dias mais curtos. Então, esse fotoperiodismo vai estar bem relacionado com isso. Dias mais curtos ou dias mais longos, noites mais curtas e noites mais longas, tá certo? Como que vai influenciar a planta? Vai influenciar a planta principalmente na sua floração, tá? E aí nós conseguimos separar 3 padrões principais de planta, levando em consideração esse fotoperiodismo. Então, eu tenho plantas de dias curtos, plantas de dias longos e plantas neutras. Ou seja, elas não se influenciam nem por dias curtos, nem por dias longos. Tá certo? Tem uma imagem aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, o que acontece? Escuro, noite. Claro, dia. Escuro, noite, claro, dia. Então, aqui é o fotoperíodo crítico. Quer dizer, a gente aqui que vai, a partir desse pontilhado, que a gente sabe se a noite é maior, se a noite é menor, ok? Num período de 24 horas, tá bom? Então, em A, eu tenho plantas de dia curto. Plantas de dia curto. O que acontece com as plantas de dia curto? Elas vão florescer quando as noites são mais longas, tá? Então, nas noites longas, olha aqui. Noite longa, porque aqui o dia vai ser curto. Aqui, quando o dia é longo e a noite é curta, no dia longo, ela não consegue florescer. Mas, quando essa noite está bem longa e o dia é mais curto, como o que nós estamos vivendo agora, essas plantas vão florescer. Exemplo dessas plantas, os crisântemos que a gente está vendo aí, o morango, né? A flor do morango é agora a hora de dar bastante morango para a gente poder comer. Então, é isso que vai acontecer no fotoperiodismo. Estimula a floração, mas só nesse período do ano, outono e inverno, ok? Outono e inverno, dias curtos, noites mais longas. E aqui, as plantas do dia longo, primavera e verão. O que acontece? Mais radiação solar, maior temperatura, essas plantas vão florescer. Quando ocorre o contrário, os dias curtos, as noites longas, menor temperatura, essas flores não conseguem florescer, tá certo? O exemplo que o livro dá para vocês aí de dias longos, a íris, o espinafre, rabanete, todas plantas que vão florescer na época da primavera e do verão. E eu coloquei aqui a planta neutra, né? Porque para ela tanto faz. Então, se essa aqui fosse uma planta neutra, ela estaria florida nos 2 períodos. Se
Se essa aqui fosse uma planta neutra, ela daria florida nos dois períodos, porque para ela não vai ter nenhuma influência na sua floração, se o dia é longo ou é curto, ok? Vou voltar no slide anterior. Para que serve este conhecimento? Para que serve a separação dessas plantas? Essas plantas, muitas vezes essa floração, ela é bastante comercial. As floriculturas, tem gente que vive disso, né? De plantar essas flores, para colher essas flores, para vender essas flores, para mandar para as floriculturas que vão vender para as pessoas. Então, esse conhecimento, ele favorece esses produtores. Por quê? Porque eles conseguem controlar esse fotoperiodismo utilizando luzes artificiais dentro de locais fechados. E aí, o que é que eles fazem? Eles induzem essa floração, né? Eles induzem essa floração. Se a planta ela é de dia curto, ele vai colocar ela na estufa, onde vai ter mais tempo escuro do que claro. Se ela é de dia longo, ele vai colocar nela uma luz artificial, quando isso não for possível ter o dia longo. E aí, ele vai ter flores o ano inteiro. E aí, o comércio dele não para, né? Ele consegue produzir durante todo o ano, independente da estação do ano. Ok? E aí, o último assunto que nós vamos falar são os fitocromos. O que são os fitocromos? São pigmentos sensíveis à luz e eles estão relacionados com essa floração, com aquilo que a gente falou lá. Planta que floresce com dias curtos, plantas que florescem com dias longos. Por quê? O fitocromo, ele é um pigmento proteico e ele vai variar, tá? Então, existem dois tipos de fitocromos. O fitocromo R e o fitocromo F. Fito, planta, cromo, cor. É um pigmento que vai estar relacionado com luz, sensível à luz. Então, quando o raio de luz ele é fracionado, a gente sabe que ele tem cores, né? As plantas, por exemplo, fotossíntese. Luz azul, luz vermelha e a luz verde, ela não faz fotossíntese, ela na verdade externa a luz verde. No caso dos fitocromos, eles estão relacionados à cor vermelha. Então, esses fitocromos eles vão absorver o comprimento de onda vermelho. Esse comprimento de onda vermelho ele vai variar de 660 nanômetros até 730. O fitocromo R ele vai absorver a luz do comprimento de 660 nanômetros. É o que a gente chama de luz vermelha. E o fitocromo F, ele vai absorver a luz no comprimento de onda de 730 nanômetros e é o fitocromo vermelho externo. Então, é aquele vermelho já mais puxando para o laranja às vezes, tá certo? E o que isso tem a ver com a floração? Bom, tem a ver com a floração porque eles vão, de acordo com a quantidade e a predominância, né, desse fitocromo, a flor, ela vai, a planta, ela vai florir ou não. A planta vai florescer ou não, tá certo? Então, como que acontece? Dependendo do tipo de fitocromo que está sendo mais presente naquela planta, vai inibir ou favorecer essa floração. Além de inibir ou favorecer a floração, vai estar relacionado com queda de folhas e a germinação das sementes. E o estiolamento da planta. Então, vamos falar um de cada vez, tá certo?
Então, quando a planta de dia curto, lembra que a planta do dia curto é a que vai florescer agora no inverno, que floresceu no outono? Ela vai apresentar mais fitocromo F. E aí, nesse período, na verdade, ela vai inibir essa floração. Eu acho que eu falei errado, né? Eu falei da flor. Então, vamos voltar. É assim, fitocromo F, quando ele está em maior quantidade nas plantas de dias curtos, ele tende a inibir essa floração, tá? Aí, ele vai florescer quando? Essa planta vai florescer quando? Quando ela estiver no ano aonde esse fitocromo ele vai ser convertido em fitocromo R. Vou tentar explicar melhor. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo aí da página 56. Coloca assim, ó. Esses dois tipos de fitocromo se convertem um no outro, formando um sistema. Como a luz solar apresenta tanto o comprimento de onda do vermelho quanto do vermelho externo, depois de certo tempo de exposição à luz, a planta apresenta os dois tipos de fitocromo. Então, não tem como a planta fugir, ela vai ter os dois, tanto o R quanto o F, tá certo? Já com certa predominância do F durante o período de escuridão. O fitocromo F vai se converter espontaneamente em R. Então, é como se durante o dia tivesse mais fitocromo F. Mas, durante a noite, quando começa a escurecer, quando tem uma menor predominância de luz, esse F ele começa a se converter em R. Então, aquelas plantas de dias curtos, né? Ela vai, durante o dia, apresentar esse fitocromo F, que inibe a floração. Só que como eu vou ter um período de noite muito maior e sem luz, vai ter uma facilidade maior de converter o fitocromo F em R, e aí é onde que as noites mais longas fazem com que ela consiga florir. Deu para entender? E aí ela não flore no verão e na primavera, por quê? Porque ela vai passar a maior parte do tempo com fitocromo F. As noites são mais curtas, não dá tempo ocorrer essa conversão, certo? Nos dias longos a mesma coisa, só que invertido, né? Nas plantas de dia longo, a concentração de fitocromo F vai desencadear a floração. Assim, as noites precisam ser mais curtas que os dias. Então, nas plantas de dia longo, é a quantidade maior de fitocromo F que faz a planta florir. E aí, quando ela chega no inverno, que o dia não é longo, ela não tem essa predominância do fitocromo F, ela não vai florir. Deu para entender? Se não deu para entender, eu gostaria que vocês me dessem um retorno, um feedback, através do WhatsApp, tá? Gravem um áudio, escrevam uma mensagem e manda para mim, por favor, para eu poder tirar a dúvida específica, ok? Em relação à germinação das sementes, o fitocromo ele também vai estar presente nessa germinação. E a luz, nesse processo, é dominado de fotoblastismo. Então, algumas sementes, para ela liberar o embrião, né? Para ela formar a plânula, ela precisa de receber certa luminosidade. Algumas sementes a gente basta colocar ela assim em cima da terra, não precisa enterrar. Outras nós já vamos precisar enterrar. Colocar a fundo ali, né? Às vezes 10 centímetros, às vezes 20 centímetros, para ela conseguir se desenvolver, para ela conseguir germinar e formar o embrião, formar a plânula, né? Então, essas sementes que não precisam ser enterradas, que ao contrário precisam receber esse estímulo luminoso,
elas são chamadas de fotoblásticas positivas. E aquelas que precisam ser enterradas, que não precisam desse estímulo luminoso, são chamadas de fotoblásticas negativas, tá certo? Nas fotoblásticas positivas, ou seja, que precisam do estímulo luminoso, a predominância é do fitocromo F. Por isso que ele acaba acontecendo mais durante a exposição da luz. Então, essas sementes precisam dessa luz. E o estiolamento, o que é isso? O estiolamento é isso que aconteceu com essa planta aqui, ó. Na verdade, ela tinha que ser assim. E olha como que ela tá. Ela tá assim. Teve o estiolamento dela, tá? Então, ela tem um crescimento anormal. Anormal e rápido. Por quê? Porque ele é estimulado pelo fitocromo R, que é predominante, que ocorre mais em locais escuros, com menos ausência de luz. Aliás, com maior ausência de luz, né? Então, essa planta, quando ela não está em um local muito iluminado, ela é uma planta de mais sol, de mais luz, ela vai apresentar esse crescimento anormal aí, ó. Então, essa plantinha, ela teve esse estiolamento, ela teve acúmulo de fitocromo R, que fez esse esticamento dela aqui. Ela tinha que estar assim, tá? Pessoal, nossa aula termina por aqui. Como eu já falei com vocês, se tiverem dúvidas, me mande uma mensagem no WhatsApp. Desejo para vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.